Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como encarar leituras difíceis. Bom, eu vou falar aqui para você um pouquinho do que eu faço como uma estudante de filosofia que já teve que encarar várias leituras difíceis e também como uma apreciadora de literatura que também já teve que encarar leituras bem desafiadoras para o meu nível assim de compreensão literária. Então eu vou te dizer mais ou menos o que eu faço e você vê o que mais se encaixa para você. E é claro que você também pode desenvolver as suas próprias ideias e os seus próprios métodos em relação a isso. O primeiro ponto para você encarar leituras difíceis é que você não pode ter medo dessa leitura. Você não pode recuar diante do livro. O livro foi feito para ser lido. E dependendo do nível de estudo, de cultura, de bagagem que nós temos, esse livro vai ser um pouco mais desafiador ou não. Vai variar de pessoa para pessoa também. E você não deve desistir do livro. Às vezes, não digo que isso não vai passar pela sua cabeça, porque quando o livro começa a ficar um pouco difícil, passa pela nossa cabeça, né? Vou largar, vou deixar para depois. Quando eu tiver mais repertório, tudo bem. Tem alguns livros que isso pode acontecer. Mas eu peço para que essa não seja a regra geral para você. Abandonar um livro por achar que ainda não tem repertório suficiente. Porque como que você adquire repertório? Lendo livros. Então você precisa pegar esse livro e ler, e no final dessa leitura você com certeza vai ter crescido em repertório, crescido em cultura, e o próximo vai ficar um pouco mais fácil. E é assim que a gente vai avançando nas leituras. Então, não abandone um livro por achar que você não tem ainda repertório suficiente. Então, vá em frente. Depois, você tem que ter em mente que essa leitura não vai ser a primeira e a única leitura que você vai fazer desse livro. Quando você pega um livro com a mentalidade de que depois você pode fazer uma releitura, você não fica apegado a entender tudo, até porque é impossível você entender tudo em uma primeira leitura, às vezes até em uma segunda leitura. Então, os livros que realmente são bons e que estão ali dentro do seu interesse, provavelmente vão ser livros que vão ser lidos mais de uma vez. Então, por exemplo, A Consolação da Filosofia de Boécio é um livro que eu tenho aqui uma resenha no canal e eu estou lendo novamente neste momento. E eu estou entendendo muito mais do que na primeira vez. Hoje eu estou achando uma leitura bem tranquila mesmo. E eu lembro que quando eu li na primeira vez, foi em 2023, se não me engano, eu achei uma leitura um pouco difícil, pro tipo de leitura que eu tinha na época, pro tanto de repertório que eu tinha na época. Só que aquela primeira leitura foi muito importante. Por quê? Porque eu terminei um livro, porque lá eu adquiri repertório. Se eu não tivesse lido aquela vez, e lido outros livros difíceis, hoje, A Consolação da Filosofia talvez não fosse uma leitura tão simples. Então, você tem que fazer e repetir essas leituras ao longo da sua vida, né? E tem livros também que você vai ter ali como um livro que vai te acompanhar sempre. Tipo, a Suma Teológica. Você não vai ler e compreender tudo. Você vai ter aquele livro como um livro de consulta, como um livro de estudo, que você vai ler e reler várias vezes. Então, tem essa mentalidade de releitura. Terceiro, não fique voltando sempre que você não entende algo. Essas três aí primeiras dicas se conectam muito bem, né? Porque, assim,
se você fica, né, ai meu Deus, tá uma leitura difícil, ai, não vou conseguir entender tudo. Sim, é uma leitura difícil, mas sim, você tem que ler, e sim, é uma leitura que depois você vai poder repetir. Então, tudo bem se você não entendeu um parágrafo, sabe? Continua a sua leitura, não fica voltando naquele parágrafo, sabe? Porque senão vai ficar uma leitura ainda mais maçante. Então, entra no livro com essa mentalidade, assim, de... Eu não gosto da palavra mentalidade, mas entra no livro com é, essa pretensão de você ler e não precisar entender tudo e 100%. Né? Quando você entra no livro com essa humildade, você consegue terminar o livro e essa leitura não fica maçante, você não fica voltando. Tipo, não entendi? Tudo bem, vamos seguir a leitura. E aí você segue essa leitura. E aí você termina essa leitura e alguma bagagem você vai tirar do livro. Mesmo que você não tenha entendido um parágrafo, sabe? A mesma coisa, livros de literatura, sabe? Se você vê que você tá entendendo a história, não fica voltando sempre no parágrafo que você se distraiu, por exemplo, né? Essa foi uma dica que eu ouvi do Guilherme Freire há bastante tempo, e eu sempre lembro dela, que é, quando você se distraiu em um parágrafo, ou quando você não entendeu esse parágrafo, não volta, porque daí você vai condicionar a sua leitura a sempre ficar voltando, sabe? E aí, você vai estar lendo o parágrafo e, tipo, meio que você vai se distrair, porque, depois eu volto nele, sabe? Então você tem que ler, e isso funciona bastante. Você lê aquela página e se em alguma parte você se distraiu, continua, vai pra próxima. Não fica voltando, porque senão isso, tipo, vira meio que um vício de leitura, sabe? Ficar voltando toda hora. Então, continua a leitura, tá? Que daí você vai ensinar pro seu cérebro que eu tenho que prestar atenção, porque se eu não prestar atenção, eu vou perder essa parte, sabe? E isso é bom, porque daí você presta mais atenção. Pra mim, isso funciona muito, sabe? Eu presto mais atenção porque eu sei que eu não vou voltar. Então, bom, eu tenho que prestar atenção nessa leitura, nessa página, nessa parte aqui do livro. Vamos lá para a quarta dica aí para você encarar livros difíceis. Sempre ter um lápis. Sempre ter um lápis. Ou uma lapiseira, né? Eu prefiro um lápis do que uma caneta. Até porque uma caneta é mais permanente, né? Eu acho que rasura um pouco o livro. E eu acho que o lápis ele é menos agressivo, né? Você pode depois apagar se você quiser, né? E você tem um livro mais bonito ali. Enfim, esse é um adendo aí que não é necessário, né? Eu não costumo escrever muito de caneta. Eu uso lápis e marca-textos, que a gente já vai falar deles, tá? Fica aí no vídeo comigo. O lápis vai te ajudar nas leituras, tanto para você ir acompanhando, ajuda bastante você ir acompanhando assim, né? Te ajuda a prestar mais atenção, ou também com o dedo, ou também um marca-página, sabe? Você vai descendo, né, as linhas, vai descendo o marca-página. Isso ajuda bastante a você prestar atenção. Quanto também para você grifar as partes que são importantes. E isso é muito importante em uma leitura. Você pode fazer tanto com lápis quanto com marca-texto, mas nunca deixe de grifar. Porque se você entendeu ali uma parte, você grifar ela, depois você pode voltar e ler ela de novo para relembrar. Depois, em algum momento, quando você pegar aquele livro, você vai ver as partes mais importantes. Se você depois quiser fazer um resumo, um vídeo sobre o livro, é muito importante que você tenha essas partes grifadas. Eu não sou nada sem as partes grifadas, porque sempre quando eu vou fazer um vídeo aqui pro YouTube, por exemplo, eu falo majoritariamente sobre as partes grifadas, que eu divido em duas, já vou te dizer como funciona. Mas o lápis é para você interagir com o livro. Então, como que você vai encarar uma leitura difícil se você não interagir com aquele livro? Se você não fizer perguntas ali, puxa uma flechinha, deixa ali a sua pergunta, a sua dúvida. Tem uma palavra que você não compreende, circula ela, puxa uma flechinha, escreve o significado dela. Tem um autor novo, uma pessoa ali sendo citada, pesquisa sobre aquela pessoa, coloca um asterisco lá no final e escreve quem foi aquele pensador.
Então vai interagindo mesmo com o texto. Quanto mais você interagir, melhor vai ficar essa leitura, né? É uma leitura difícil, uma leitura densa. Você tem que tornar aquele um momento bom. Você tem que gostar daquela leitura ali. Então, tenha sempre um lápis para você interagir com o texto, tá? Imagina ali que o livro é o seu professor e você tem que estar fazendo perguntas, pode até colocar, fazer os seus próprios símbolos e usar no texto. Eu gosto bastante de fazer isso. Símbolos que eu faço, eu boto I.C, que é ideia central, que é bem importante você pegar as ideias centrais do texto para você ir conectando elas. Eu faço isso, também faço uma estrelinha em uma parte que eu gostei ou que é muito importante. Eu faço uma chave em parágrafos que são importantes. Basicamente, são essas assim que eu marco. Tipo, quando eu vou parar o livro, né, no meio da página eu deixo uma flechinha assim pra eu lembrar onde que eu estava. Então tenha sempre um lápis na sua leitura difícil. Depois, vamos para, eu acho que é a nossa quinta dica, né? Que é dos marca-textos. Eu gosto do marca-texto amarelo pastel, só que ele acabou simplesmente, porque eu sempre uso. Mas eu gosto do amarelo e do laranja, mas você pode ter aí duas cores, né? Às vezes eu uso também aqui o roxo e o azul, e enfim, mais duas cores. E aí você vai separar, né? Uma cor que é partes que você gostou, partes que, tipo, nossa, essa frase me impactou, nossa, essa parte eu gostei dessa ideia aqui que foi apresentada. E um laranja para a ideia central daquele capítulo, a ideia central daquela página. É muito importante você ver o que é importante no texto, tá? Então, a quinta dica é para que você hierarquize as ideias dentro de um texto. Isso é muito importante em uma leitura. Você hierarquizar o que é muito importante, tipo laranja, o que é importante no amarelo e o que até não é tão importante, né? Ou você não precisa voltar naquele texto, que é o que você não grifou. E eu ainda faço uma terceira hierarquia aí, que é com lápis. Então eu sei que o laranja é, tipo, muito importante. O amarelo é importante e o que tá grifado de lápis é importante, mas talvez eu não precise voltar. Ou talvez, se eu precisar, né, eu li o amarelo e eu não entendi. Então eu vou voltar aqui no que tá de lápis, sabe? Então, eu hierarquizo mesmo esse texto, e isso é muito importante em uma leitura desafiadora. Uma sexta dica aí para você encarar leituras desafiadoras é você ter sempre um professor, uma pessoa que você gosta de acompanhar e que estudam as mesmas coisas que você. Então, por exemplo, a lista do professor José Monir Nasser é muito interessante, porque é uma lista que é As Expedições pelo Mundo da Cultura, que tem vários livros ali de filosofia, de literatura, e tem um site, que eu vou deixar aqui na descrição para você, que tem ali os áudios do professor, e também tem alguns, não todos, que tem um material em PDF que são muito bons. Eu gosto muito dos materiais em PDF, particularmente. Então, por exemplo, eu li A Morte de Ivan Illich, e depois eu fui lá no PDF do professor José Monir Nasser e li o que ele tinha para me falar sobre esse livro de Tolstói. Então, ter um professor ajuda demais, né? Alguém aqui no YouTube que você gosta de acompanhar, que fala sobre livros. Então, eu vi que a Evelyn postou ali sobre Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia, que é um livro que eu postei recentemente. Então eu quero ler, né? Eu me interessei por esse livro. Então eu vou ler. E depois eu vim aqui assistir, né? Porque eu já sei que tem um vídeo sobre esse livro de uma pessoa que eu gosto de ouvir falar, sabe? Então tenha professores, pessoas assim, para conversar que gostem dessas mesmas ideias que você, né? Considere fazer uma mentoria na sua área que você gosta. Também você pode tirar dúvidas com o professor. Então eu estudo bastante Tomás de Aquino e eu faço mentoria em antropologia tomista.
E também na minha faculdade eu posso tirar dúvidas. Então, tenha essa rede, assim, de apoio que você pode estar tirando dúvidas de pessoas aí que também gostam de ler, que leem os mesmos livros que você. Então, isso é bem interessante. Então, por exemplo, Platão, A República, eu já li uma vez. E eu sei que eu tenho uma disciplina na faculdade que fala especificamente de A República de Platão. Então, eu quero fazer uma releitura. E eu já sei que eu tenho lá aquela disciplina que eu posso acompanhar, que eu posso dar um plus no meu estudo, sabe? Então, sempre tenha esses complementos assim para sua leitura desafiadora. Às vezes é até um outro livro que vai te ajudar, algum comentador de São Tomás para te ajudar a entender alguma leitura dele, algum comentador sobre aquele livro, né? Algum livro de análise literária sobre aquele livro. Tudo isso vai ajudando, algum artigo que fale sobre o tema, então é bem interessante também. E bom, sempre ter muito foco na leitura. Essa é, acho que é a nossa 7ª dica, ou 8ª, até me perdi aqui. Mas enfim, você ter foco na leitura, sabe? Você não vai ler em qualquer lugar essas leituras desafiadoras. Então, leituras desafiadoras são feitas para você fazer em uma mesa, com a sua garrafinha de água, com uma garrafinha de café, com fone de ouvido, com os seus marcadores do lado, sabe? Não tem como você fazer uma leitura desafiadora sem os seus marcadores, porque vai ficar meio que uma leitura inútil, você não vai ter marcado, você não vai ter hierarquizado as ideias, e isso é muito importante. Fazer uma oração antes, a oração de São Tomás para antes dos estudos, é bem importante. Colocar um pomodoro para te ajudar, essa organização então do ambiente. De um pomodoro também, lê 25 minutos, levanta 5 minutos, vai no banheiro, não pega o celular. Uma questão que me ajuda muito a não pegar o celular é gravar o meu estudo em time-lapse. Daí eu vou estar gravando ali em time-lapse no celular e eu não vou pegar o celular para usar na hora daquele estudo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado todas essas dicas. Se você tiver mais alguma, deixa aí nos comentários, tá bom? E deixa o like no vídeo se você gostou, compartilha, que é muito importante para continuar a produção de conteúdo por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Boas leituras!